A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas, as pré-aulas do currículo bíblico das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos trabalhando esse quarto trimestre do ano de 2025 com o tema Lições Bíblicas, Corpo, Alma e Espírito, restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos sob a supervisão e comentário do pastor Silas Queiroz. E veremos hoje a lição de número 9. Já estamos caminhando por terminar esse trimestre que tem sido uma bênção para as nossas vidas. Veremos hoje a lição de número 9, prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 30 de novembro de 2025, com o tema Vontade, o que move o ser humano. Antes de nós adentrarmos nos textos bíblicos e nos comentários, gostaríamos de pedi-lo que, por gentileza, se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Floresta. Se inscreva também, entre aí no grupo de WhatsApp de professores da pré-aula da Assembleia de Deus Floresta. Fazendo assim, você estará nos ajudando nesse engajamento orgânico de crescimento de cultura bíblica. Deixa aí, por gentileza, nos comentários, deixa o seu like e nos comentários deixa o seu nome, a cidade de onde você nos assiste, o nome do seu pastor. Venha conosco para mais uma pré-aula e seja abençoado em nome de Jesus. Vontade, o que move o ser humano. Texto áureo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Verdade prática. Guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Leitura bíblica em classe pode ser compartilhada e acompanhada na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 21, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, capítulo 4, versículos 13 ao 17. Gálatas, capítulo de número 5. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tiago, capítulo número 1. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 4. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas, agora, vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus amados, é com muita alegria que mais uma vez nós recebemos para colaborar conosco aqui nos comentários o evangelista irmão João Vitor, um amigo querido que o Senhor tem nos dado, um companheiro de ministério, lá do Ministério Tabernáculo, pastoreado pelo nosso também amigo pastor Edmar. Evangelista irmão João Vitor, seja mais uma vez muito bem-vindo e deixe a sua saudação e suas notas introdutórias, meu querido. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é também uma imensa alegria da minha parte poder cooperar em mais uma pré-aula falando de um tema tão importante, a vontade, o que move o ser humano. Também quero cumprimentar os amados amigos e irmãos que também estão aqui nesta manhã, na pessoa do evangelista Dr. Jadson, evangelista Rafael, e também são amigos e grande referência aqui no Ministério da Palavra, são exímios pregadores e ensinadores da Palavra de Deus. Notas introdutórias, meus irmãos, vamos falar sobre a vontade, o que move o ser humano, nosso motor. Vemos nas Escrituras que Deus fez o homem um ser com livre-arbítrio, seja capacidade de escolher com vontade, e precisamos alinhar, então, essa nossa vontade, já que podemos escolher, então precisamos alinhar essa nossa vontade com uma vontade superior e melhor que a nossa, que é a vontade de Deus.
Eclesiastes 7:29, a Bíblia diz que Deus fez o homem reto, ele, porém, buscou para si muitas invenções. Então, a nossa vontade tende a inclinar-se para o mal e precisamos alinhá-la com uma vontade superior, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, conforme Romanos 12, verso 2. Oremos conforme Mateus 6, versículo 10, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Evangelista Rafael, seja mais uma vez muito bem-vindo, meu querido. Sua saudação, suas notas introdutórias, meu amado. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Palavra-chave da nossa lição, vontade. Hoje nós finalizaremos o último aspecto sobre a alma. Falamos sobre os pensamentos, falamos sobre os sentimentos e hoje vamos concluir esta parte sobre a alma falando sobre a vontade, que tem a ver com os desejos do ser humano, por exemplo. 2 Samuel 3:21, Abner disse a Davi: tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Salmo 42, verso 2, o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, revelando a vontade da sua alma de buscar a presença de Deus. O nosso objetivo de vida deve ser alinhar a nossa vontade humana com a vontade divina. Foi isso que Jesus nos ensinou em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, abra mão da sua vontade para que você possa fazer a vontade de Deus. Este exemplo Jesus também nos deixou no Getsêmani, Lucas 22:42. 3 vezes ele orou ao Pai dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade pode ser sintetizada como sendo o produto do correlacionamento dos pensamentos e dos sentimentos. A partir do que sentimos, a partir do que pensamos, nós construímos as nossas inclinações e definimos as nossas decisões. Portanto, daí chegamos a um conceito do que é a vontade. A decisão interior do ser. E o propósito nosso nessa lição, à luz dos comentários e dos textos bíblicos que aqui serão expostos, é nós concluirmos que a vontade humana precisa estar submetida à vontade de Deus. Os 3 textos que estão pinçados como sendo o norte daquilo que nós trataremos, Gálatas 5, Tiago 1 e Tiago 4, traz-nos exatamente isso. Gálatas 5 nós temos o conflito da vontade humana após a conversão. A síntese do versículos 16 e 17. A carne quer uma coisa, o Espírito de Deus, que é quem nos guia, quer outra coisa. E nós precisamos sempre submeter a vontade da carne, escravizando-a à vontade do Espírito de Deus, que é manifesta nas Sagradas Escrituras. A natureza da vontade humana, Tiago, capítulo número 1. A vontade humana, infelizmente, ela está inclinada para aquilo que desagrada ao Deus Todo-Poderoso. É uma das consequências da queda. E por 3, a submissão da vontade a Deus. Na perspectiva da santidade ou da santificação do ser, submeter a nossa vontade, as nossas inclinações, as nossas predileções à vontade de Deus é um grande desafio que precisa ser superado com muita oração, leitura da palavra de Deus e comunhão com a igreja local. Ponto de número 1. Vontade, motivação e ação, conceito de vontade. Evangelista João Vitor. Meus irmãos, a respeito do conceito de vontade, conforme a própria revista bem destaca, vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher, então agir, ou o mesmo que também pode ser definido como motivação. Vemos que Deus colocou no homem essa capacidade. Complemento, por exemplo, mencionando Isaías 1,19. A Bíblia diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então, se faz necessário também querer. Então, depende da nossa vontade humana, alinhado com essa vontade divina, ouvir e comereis o bem dessa terra, cumprireis, então, assim, aplicando para nós o propósito do Senhor. Então, se quiser, tem que querer, envolve vontade. Exemplo também, Marcos 8,34, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, envolve vontade. Negue-se a si mesmo, negue as suas próprias vontades, alinhe-se à minha vontade, tomando sobre si a sua cruz, e então siga-me. Então nós vemos que se faz também o uso da vontade para viver uma vontade superior, que é a vontade de Jesus. Vemos outro exemplo que é mencionado o texto aqui também, neste presente subtópico,
O Salmo 143, verso 10, o salmista ele diz: ensina-me, ó Senhor, a fazer a tua vontade. É interessante que o salmista não diz: ensina-me, Senhor, a saber a tua vontade. Ele não diz: ensina-me, Senhor, a entender a tua vontade. Ele não diz: ensina-me, Senhor, a ensinar a sua vontade. Mas ele diz: ensina-me, Senhor, a fazer a sua vontade. Porque não basta, meus irmãos, somente saber a vontade de Deus. Não basta somente entender a vontade de Deus e não basta somente ensinar a vontade de Deus, mas que a nossa oração seja também a oração do salmista: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Precisamos fazer a vontade de Deus. Outro exemplo, 1 Coríntios 14, verso 12. A Bíblia diz: assim também vós, como desejais dons espirituais. Paulo, falando a respeito dos dons espirituais, envolve também o desejar, o querer, a vontade. Então, até para ser usado por Deus nos dons espirituais, precisa também querer, almejar, buscar com zelo os melhores dons, os dons espirituais. Então envolve também, primeiro, a vontade divina alinhada com a nossa vontade, também com o nosso querer, pois Deus não vai usar ninguém que não quer ser usado por Ele. Vemos outro exemplo também do ministério. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, se alguém deseja ou almeja o episcopado, excelente obra almeja. Aí cabe-se então aquele que, alinhado com uma vontade de Deus, deseja e quer, tem vontade também de servi-lo no ministério que por Deus foi vocacionado, cabe também querer, almejar. Alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Então, vemos então aí o uso da vontade nas Sagradas Escrituras, que precisamos alinhá-la com a vontade de Deus. Evangelista Rafael. João 6,38, Jesus diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse isso na condição de homem, porque todo homem precisa se submeter à vontade de Deus. Você precisa desejar o que Deus deseja. Você precisa querer o que Deus quer. Jesus também disse isso na condição de filho, porque um dos requisitos para se ser filho de Deus, para se fazer parte da família de Deus, é justamente esse. Jesus disse em Mateus 12,50, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Faz parte da oração conhecida do Pai Nosso a seguinte expressão: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos pensar por um instante. Como você acha que a vontade de Deus é feita no céu? Será que Deus dá uma ordem ao arcanjo Miguel, por exemplo, para defender Israel? E Miguel diz assim: não, Deus, agora eu estou muito ocupado. Será que Deus dá uma ordem para o anjo Gabriel para ele entregar uma mensagem? Gabriel diz: não, Senhor, agora eu não vou não, depois eu vou ou mais tarde eu vou. Isso é inconcebível. A vontade de Deus é feita no céu sem questionamento, sem murmuração e sem perca de tempo. E do mesmo jeito que ela é feita no céu através dos anjos, ela precisa ser feita na terra através de nós. Porque Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Todos nós um dia fomos convidados a seguir Jesus. João 10,4 diz que quando o pastor ele tira para fora as ovelhas, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Seguir alguém implica em ir aonde quer que essa pessoa vá. Se você um dia decidiu seguir Jesus, você vai ir aonde ele quer que você vá. Você vai ser o que ele quer que você seja. Você vai estar onde ele quer que você esteja. Você vai fazer o que ele quer que você faça. Se você decidiu seguir Jesus, não é mais a tua vontade, mas é a vontade do Senhor que prevalece na sua vida. O comentarista usa a expressão motivação. Vontade está linkada à palavra motivação. A motivação nada mais é do que o combustível das ações. Então, a vontade é a faculdade interior do indivíduo que deseja, inclina-se, decide e age conforme essas motivações ou desejos. Josué capítulo 24, versículos 15. Escolhei hoje a quem servireis. Deuteronômio 30, versículo 19. Escolhe, pois, a vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Do coração procedem as fontes da vida. A vontade é um dom divino ligado ao coração, pensamentos e emoções. Quando nós tentamos fazer um diagnóstico psicológico do ser humano, nós podemos concluir que a vontade ela tem manifestações distintas a depender da posição espiritual ou do momento espiritual em que esse indivíduo está passando. Se ele está no reino das trevas, se ele está antes da conversão, a vontade humana ela é caída, inclinada naturalmente ao pecado.
Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, o apóstolo Paulo conclui: não há quem faça o bem. O profeta Jeremias, denunciando esse estado ou esse estágio espiritual dos perdidos, no capítulo 17, versículo 9 do seu livro profético, ele assevera: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. A vontade humana, antes da cobertura do sangue de Cristo, funciona. O ser humano não está, do ponto de vista monergista, calvinista, completamente programado para fazer o mal. Ele tem capacidade moral de compreender o que é certo e o que é errado. Por isso, ele tem vontade. Todavia, essa vontade está afetada, inclinada para fazer os desejos da carne. Todavia, quando o homem encontra-se com o Evangelho e é alcançado pelos efeitos benéficos da cruz de Cristo, a vontade do homem, ela se torna submissa à vontade de Deus. É o que Tiago sintetiza no capítulo 4, versículo 15. O crente, o salvo, aquele que entende o direcionamento de Deus em sua vida, ele dirá: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então a nossa vontade, após nós convertermos, ela está submetida à voz de Deus, que pode ser ouvida e entendida pela sua palavra. O salvo ora, a oração dominical de Mateus 6,10, seja feita a tua vontade. O salvo canta, o Salmo 40, verso 8, agrada-me fazer a tua vontade. A vontade transformada pela vontade de Deus, que tem contato com o conflito da palavra de Deus em nossas vidas, ela transforma as nossas inclinações e muda o nosso foco a agradar e glorificar a Deus em todas as coisas. Ponto número 2, evangelista irmão João Vitor, do pensamento à ação. Amados irmãos, do pensamento à ação, nós vemos neste presente subtópico que a vontade não é simplesmente um pensamento aleatório, mas envolve sentimento, então desejo, levando-nos à ação. Há então este elo entre o pensamento e a ação, e se essa guerra for perdida no campo dos pensamentos, o será também nas nossas ações, assim consumadas. Vemos e destaco como aplicação também o erro que Eva cometeu, o erro de dialogar com serpente. E devemos ter o cuidado com quem tem influenciado a nossa vida. E certamente aqueles que nos influenciam, aqueles a quem muito ouvimos, certamente vai nos influenciar nas nossas vontades, até mesmo nos nossos desejos e nas nossas ações. Um exemplo que vemos, Provérbios 13:20, a Bíblia diz: anda com sábios, será sábios, o companheiro dos tolos será afligido. Vemos o grande perigo de sermos influenciados, como Eva foi influenciada pela serpente, nós sermos mal influenciados por pessoas que não temem a Deus, por pessoas que não ensinam princípios de Deus e ser enganados assim como Eva o foi. Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. O salmista estava dizendo: o que guia a minha vida, o que influencia a minha vida é a palavra do Senhor, não são as coisas contrárias à palavra do Senhor. Há uma frase de Jim Rohn que afirma que somos a média das 5 pessoas com quem mais passamos tempo. Então, essa teoria sugere que o ambiente e as pessoas ao nosso redor influenciam significativamente nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e resultados. Mais de 2000 anos antes, Salomão já havia dito algo semelhante: anda com sábio, será sábio, companheiro do tolo será afligido. Então, Eva se deixou ser influenciada pela serpente, e eu trago isso daqui para nós como um alerta: cuidado com quem tem influenciado a sua vida, pois isso afeta os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas ações. Evangelista Rafael. Provérbios 4:23. O conselho mais sábio de Salomão. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Porque o comportamento começa com o pensamento, e toda ação, ela tem origem na imaginação. Ou seja, todo bem ou mal que o ser humano comete, começa na sua mente. Porque pensamentos levam a sentimentos, e sentimentos levam a comportamentos. Por isso a necessidade de se buscar o domínio próprio, de se desenvolver o autocontrole. Não é agir para depois pensar, mas é pensar antes de agir. Não haja por impulsão, não haja por emoção,
Não haja por precipitação, mas haja pela razão. Efésios 5,17, a Bíblia diz, não sejais insensatos, ou seja, não haja sem o bom senso, mas procure entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Procure pensar o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar. E em seus passos, como andaria Jesus? Isto porque o modelo de um aluno é seu professor, o modelo de um discípulo é seu mestre, o modelo de um servo é seu senhor, o modelo de uma ovelha é seu pastor, o modelo de um filho é seu pai, o modelo de um soldado é seu general. E o modelo da igreja tem que ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, use a sua imaginação para pensar na salvação antes de colocar em prática qualquer ação. A construção da vontade, ou na construção da vontade, o comentarista traça um caminho daquilo que pensamos até a maneira como determinamos e agimos. O que nós podemos concluir? Todo gesto de bondade, de maldade, todo erro ou todo acerto, ele começa dentro do ser humano. É uma condição que nasce sempre de dentro para fora. E ele começa com 4 passos. O primeiro passo é o pensamento. A vontade começa no interior, no coração e na mente. Mateus capítulo 15, versículo 19. Do coração procedem maus pensamentos, homicídios e adultério. O pensamento é o primeiro estágio da vontade. Ponto número 2. O desejo. O pensamento gera desejo. Aqui a vontade começa a se mover. Gênesis capítulo 3, versículo 6. A mulher viu, desejou e após tomou. O desejo é a força interna que direciona a vontade. O terceiro passo da construção da vontade, a decisão. A combinação entre pensamento e desejo tem como resultado a decisão, o ato volitivo anterior. Antes de você praticar o bem ou o mal, você decide isso interiormente. Lucas capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei e irei a meu pai. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propôs no seu coração. A decisão é quando a vontade determina. Farei isso, farei aquilo. E por fim, nós temos a manifestação da vontade, que é propriamente a ação. A decisão interna se transforma em um comportamento visível, calculável e perceptível. Tiago capítulo 1, versículo 15. A cobiça, concebendo, dá à luz o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 20. Paulo diz que o que ele faz vem de dentro. Tiago capítulo 2, versículo 17. A fé se mostra por meio das obras. A ação é fruto da vontade. O exterior revela, na ação, o conteúdo do interior. E nós encontramos esses 4 passos na queda do primeiro casal. O pensamento, que foi uma sugestão da serpente. O desejo, porque a mulher viu e ela desejou, ela viu que a árvore era boa e agradável. E ela tomou a decisão, ela tomou do fruto. Ela decidiu inclinar-se ao desejo. E por fim, ela agiu. Ela comeu do fruto e deu ao seu marido e dele também comeu. Ou seja, o que nasce no pensamento, cresce no desejo, se firma numa decisão e agora se torna um comportamento visível. É por isso que nós precisamos disciplinar quem somos e a produção dos nossos pensamentos desde o primeiro vestígio de pecado. Ponto número 3, evangelista irmão João Vitor, fraqueza de vontade. A respeito da fraqueza de vontade, Adão pecou sem ser enganado. Fica um grande alerta para nós que não basta somente saber, mas precisamos fazer a vontade de Deus. Tiago 1, 22, a Bíblia diz, sede, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, ou seja, aqueles que sabem, mas não praticam, enganando-se a si mesmos, pois saber e não fazer é pior do que não saber. Então, precisamos fazer a vontade de Deus. Em vez de permanecer firme em seu propósito, o comentarista destaca, de obedecer a Deus, Adão decidiu pecar aderindo à vontade de Eva. Meus irmãos, eu trago também aqui uma aplicação para nós. Precisamos permanecer firme
no propósito de obedecer ao Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Precisamos, meus irmãos, nos manter firmes na presença do Senhor. Firmeza espiritual, não arredar o pé de maneira alguma. A Bíblia diz também em Efésios 6:13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Precisamos firmar-nos no propósito do Senhor. Quando o desejo fala mais alto do que a razão, conforme o comentarista destaca, não podemos nos deixar ser guiados pelos nossos desejos. Podemos cometer o erro do auto-engano, conforme Jeremias 17:9, mal é o coração enganoso, quem o conhecerá? O Senhor o conhece. Portanto, precisamos seguir a direção de ouvir a voz de Deus. E destaque 2 Coríntios 5:7, nós, porém, andamos por fé e não por vista, não nos movemos por meras vontades e desejos internos, mas pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelíssimo Rafael. Meus irmãos, enquanto a vontade de Deus é forte, a nossa muitas vezes é fraca. Enquanto a vontade de Deus é boa, a nossa muitas das vezes é má. Enquanto a vontade de Deus é perfeita, a nossa muitas vezes é imperfeita. Enquanto a vontade de Deus é agradável no seu fim, a nossa é desagradável no seu fim. Paulo nos dá um conselho em 2 Coríntios 10:5, dizendo que nós devemos levar cativo todo o nosso entendimento à obediência de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que você tem que levar prisioneiro todo o seu pensamento até a vontade de Deus. Porque uma das formas de você agradar a Deus é você fazer aquilo que a sua carne não gosta. A sua carne não quer orar, então você ora. A sua carne não quer ler a Bíblia, então você lê. A sua carne não quer jejuar, então você jejuma. A sua carne não quer congregar, então você congrega. Isso é levar cativo todo entendimento até a obediência da vontade de Deus. Porque a necessidade da sua alma deve vir antes da vontade do seu corpo. Você desagrada a si mesmo para poder agradar a Deus. Eu costumo sempre citar o exemplo da Arca de Noé. É interessante que Deus deu a Noé tudo o que ele precisava para fazer a arca. Deus deu sabedoria, Deus deu tipo de madeira, Deus informou sobre os 3 andares da arca, Deus falou de largura, comprimento, altura, Deus trouxe os animais, tudo que dizia respeito à instrução e à orientação para Noé fazer a arca, Deus deu. Mas Deus não deu para ele 3 coisas para ele colocar na arca. Deus não deu um volante, Deus não deu um remo e Deus não deu um motor. Porque todo barco que tem volante, que tem remo e que tem motor, é o homem que escolhe a direção. Deus não deu nenhuma dessas 3 coisas para Noé, porque Deus estava dizendo, Noé, a arca não vai na direção que você quer. A arca vai na direção que eu quero. E aqui eu deixo um conselho, não coloque volante na sua vida, não coloque motor na sua vida, não coloque remo na sua vida, mas deixe a sua vida ser guiada pela vontade de Deus. Que você diga como o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 14, nós temos a afirmação do apóstolo Paulo. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O apóstolo Paulo está fazendo aqui uma comparação objetiva dos aspectos morais e do grau do erro do primeiro casal. E ele apresenta essa comparação no espelhamento do comportamento de Eva com o comportamento de Adão. Eva foi enganada pela serpente. O que isso significa? Que ela caiu por engodo intelectual. Ela foi iludida. Enquanto Adão não foi enganado. Não houve engano, mas foi escolha consciente. Isso significa que Adão pecou por fraqueza da sua vontade, não por ilusão ou por engano. A Bíblia nos mostra que há uma grande diferença do pecado de Eva e do pecado de Adão. E para ele é dada uma responsabilidade maior. Por quê? Vamos lá. Ele ouviu o mandamento diretamente de Deus. Estava presente com Eva no momento da queda e ele não tentou impedi-la. Ela deu também ao seu marido que estava com ela. Ele não foi confundido pela serpente. Adão sabia perfeitamente o que estava fazendo. Eva pecou por decepção. Agora, Adão pecou por decisão. Ele sabia todas as consequências e mesmo assim, por fraqueza de vontade, decidiu escolher contra a vontade de Deus. O que é fraqueza de vontade na perspectiva da queda do primeiro casal? É fraqueza moral, ceder à influência,
desobediência deliberada, vontade caída e omissão responsável. É a lição de Romanos 7,18. O querer bem está em mim, mas não o realizar. E como Adão demonstrou isso? Ele falhou na liderança espiritual, ele estava com Eva e não interveio, Deus deu a ele diretamente esse mandamento. 2, ele escolheu agradar a criatura em vez de agradar a Deus. Essa é a essência da fraqueza moral, quando nós invertemos os valores da nossa matriz espiritual e colocamos a vontade do homem acima da vontade de Deus. Ele cedeu uma influência emocional sobre a razão espiritual. Sua razão espiritual, que era fazer a vontade de Deus, ela cede à vontade emocional. Por que destes ouvidos à voz da tua mulher? O Senhor perguntou isso para ele. Aqui a culpa não é da mulher, a culpa é de Adão, por dar mais peso à voz de sua mulher do que à voz de Deus. E por fim, Adão pecou conscientemente. Ele entendia as consequências de tudo aquilo que ele faria. E por que o pecado dele, em grau, gera mais consequências para a humanidade e é maior do que o pecado de sua mulher? Primeiro, a ordem foi dada a ele não foi enganado, ele pecou voluntariamente e ele era o cabeça representativo da raça humana. Então nós vejamos, irmãos, como a fraqueza de vontade, ela corrompe o propósito da criação humana e é Cristo Jesus pelo seu sangue quem converte e coloca as coisas novamente no eixo. Ponto de número 2, meus amados irmãos, avancemos em direção ao desenvolvimento de nossa lição. Desejos da escravidão à redenção, evangelista João Vitor. Meus amados irmãos, dentro deste ponto nós vemos que o povo teve uma experiência no deserto. E essa experiência do povo de Israel no deserto, analisamos algumas aplicações. A primeira que destaco é que tirar o povo do Egito foi fácil para Deus. Agora, tirar o Egito do povo, nem Deus, porque envolve também o querer, a vontade do homem de ser liberto e transformado pelo Senhor. Exemplo disso, Apocalipse 3:20. Jesus dizendo à igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei. Então, Jesus bate, se abrir, ele entra. Um exemplo, João 5:39 e 40, Jesus dizendo, examinais as escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis, vocês não querem vir a mim para ter vida. Envolve também o querer. E o povo de Israel, naquele contexto do deserto, lembrando-se das comidas do Egito, lembrando-se dos alhos, das carnes, das cebolas, dos pepinos, e ousam dizer ainda em Números capítulo 11 que de graça comíamos no Egito, murmurando contra o Senhor e contra Moisés, de graça, entre aspas. Quase 400 anos de escravidão, ainda tem coragem de falar que era de graça. Murmuram contra o Senhor, pecam contra o Senhor, deixando-se dominar pelos seus desejos e pelas suas próprias vontades. E nós vemos, irmãos, que se não dominarmos o nosso desejo, sujeitarmos a Cristo, seremos dominados por eles e escravizados por eles. Segundo Pedro 2,19, a Bíblia diz, prometendo-se-lhes liberdade quando eles mesmos são servos da corrupção. Pedro falando a respeito dos falsos mestres, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, o homem se torna servo daquilo que o domina, daquilo que o vence. E se nos deixarmos ser vencidos pelos nossos desejos, pelas nossas concupiscências, nos tornaremos escravos dos nossos próprios desejos. Outro ponto que destaco também, o Salmo 106, versos 14 e 15, que é mencionado também na lição, que diz que o Senhor satisfez-lhes o desejo deles e os definhou a alma. Nós vemos, irmãos, que às vezes o maior perigo é Deus fazer o que tanto queremos. Às vezes o maior perigo é Deus realizar aquilo que nós queremos e insistimos sem perguntar se é da vontade de Deus. Então precisamos orar Mateus 6, verso 10. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Deus abençoe. Evangelista Rafael. Meus irmãos, a experiência de Israel no deserto nos ensina preciosas lições, pois tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. E sabedoria é olhar para o erro dos outros e aprender com estes erros para não mais cometê-los. E aqui eu destaco 3 lições. A primeira, não olhe para trás. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de Israel. Volta e meia estavam lembrando daquilo que tinha no Egito.
e por causa disso pereceram no deserto. Querido, a vida cristã não tem espelho retrovisor. Você não foi chamado para olhar para trás. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Aquele que está crucificado com Cristo, aquele que está pregado na cruz com Cristo, ele não pode, ele não consegue mais olhar para trás. Então olhe para frente, olhe para o céu, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A segunda lição: seja grato, porque o pecado de Israel no deserto foi a murmuração. E a murmuração é filha da ingratidão. E a ingratidão sempre vai chutar para longe as bênçãos que Deus tem para a sua vida. A murmuração sempre vai fechar as portas que Deus poderia abrir para você. Mas a gratidão atrai as promessas de Deus para a sua vida. E a terceira lição: nunca desista. Eu vou citar aqui alguns nomes e você pense aí, reflita, se você consegue se lembrar quem foram estas pessoas na Bíblia. Eu cito para você Samua, Safate, Gigeal, Palti. Você se lembra destes? Eu cito para você Gadiel, Gadi, Amiel, Setu, Nabi, Guel. Você se lembra quem foram estes? Agora, se eu citar para você Josué e Caleb, certamente você vai se lembrar. Eu acabei de citar para você a lista dos 12 espias que em Números capítulo 13 foram enviados do deserto para espionar a terra de Canaã. Dos 12 nomes que eu citei, certamente de 10, você não se lembrou. Por quê? Porque desistiram, porque perderam a fé, porque não acreditaram na promessa. E quem desiste é esquecido pela história. Mas se você perseverar em servir ao Senhor, se você confiar em Deus, se você não desistir como Josué e Caleb, você deixará um legado pelo qual você será lembrado e você vai tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Nunca desista. A história do povo de Deus, dos seus tempos de escravidão, peregrinação no deserto e conquista da terra prometida, sem sombra de dúvidas, são uma das comparações mais fáceis e claras de serem apontadas que indicam como nós servimos a Deus nessa nossa trajetória. A condição humana antes da salvação aponta para o Egito. A luta interna com os desejos antigos, o caminhar no deserto. A transformação pela fé e obediência, a redenção, a vida no Espírito, é a chegada à terra prometida. O Egito era um lugar de escravidão. Êxodo capítulo 1, versículo 13 e 14. Os egípcios os faziam servir com dureza. Assim como nós éramos servos do pecado. Romanos 6,17. Éreis servos, escravos do pecado. A antiga natureza, o domínio do pecado, os desejos que escravizavam, é a síntese daquilo que nós éramos antes de sermos purificados pelo sangue de Jesus. Antes da redenção, o ser humano está preso. Muito mais do que uma prisão física, mas nos desejos que o dominam e o escravizam. Orgulho, cobiça, murmuração, dependências, paixões desordenadas. O Egito é o símbolo disso tudo, dessa vida sob a vontade caída, segundo o príncipe deste século. Na redenção em Cristo Jesus, nós temos a libertação pelo sangue do Cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Verei o sangue e passarei por cima de vós. É o evento que antecede a saída do povo de Deus do Egito. 1 de Coríntios capítulo 5, 7. Nós temos aqui essa comparação clara. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O domínio de Faraó, Satanás, a escravidão do Egito, o pecado, o jugo dos desejos foram destruídos pelo sangue de Cristo Jesus, que nos purificou de todo o pecado. O deserto, então, é a síntese de tudo aquilo que nós enfrentamos após a nossa libertação da escravidão do pecado e de Satanás. É no deserto da vida, assim como Israel, em que nós somos tentados a comparar de forma tão injusta a vida que nós temos hoje em Cristo com aquela vida que nós tínhamos antes de Cristo. Números capítulo 11, versículos 4 a 6. Olha o que os israelitas faziam e diziam. Lembramo-nos dos peixes, pepinos, alhos e cebolas. Êxodo capítulo 16, versículo 3. No Egito tínhamos carne. Salmo de número 106, versículo 13 e 14. Cobiçaram intensamente no deserto. O deserto da vida, como no deserto da peregrinação do povo de Israel,
não só demonstra a falta de comida, mas demonstra claramente a falta, às vezes, da nossa confiança e da nossa fé no Deus que nos colocou em lugares mais altos e em lugares melhores. A redenção tirou Israel do Egito, mas infelizmente, no deserto, não conseguiu tirar o Egito de Israel. A saída do Egito de Israel foi instantânea, mas a mudança de caráter do povo de Deus, ela foi processual, ela foi paulatina, assim como é também na nossa vida. A carne luta contra o espírito. Gálatas 5, versículo 17. Assim como os israelitas, nós queremos voltar. Pensamos que vamos morrer no deserto e queremos voltar para o Egito para não morrer. Temos saudade, muitas vezes, daquilo que nós praticávamos e vivíamos. Mas precisamos compreender que esta não é a vontade de Deus na nossa vida. O sangue de Jesus nos fez nova criatura. E deixando as coisas que para trás ficaram, nós agora prosseguimos para o alvo da nossa soberana vocação, que é servir a Cristo e glorificar a Deus nesse corpo terreno. Ponto número 2, evangelista João Vitor, os desejos na era cristã. Os desejos na era cristã. Esse drama dos maus desejos, ele continua agora no Novo Testamento, agora na era cristã. Uma ressalva que agora nós temos a ajuda de Jesus e com a ajuda de Jesus nós conseguimos vencer. Lembrando também que temos o Espírito Santo habitando em nós e este mesmo Espírito ele nos ajuda a batalhar essas guerras contra os maus desejos e com a ajuda dele nós somos já mais do que vencedores. Meus irmãos, o comentarista também destaca que todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito. Eu me lembro de uma frase atribuída a Lutero em relação a essa luta diária. Lutero disse: eu pensei que o velho homem havia morrido afogado nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar e agora tenho que matá-lo todos os dias. Então a luta do crente é uma luta diária. Há quem pensava também que por um processo de santificação o crente chegava a um patamar de parar de pecar. Mas sabemos que isso não é verdade, não se confirma. Essa luta entre carne e espírito é diária e vence aquele a quem mais e melhor alimentamos. Por isso a importância da perseverança. Mateus 24, verso 13, aquele que perseverar, não é até metade do caminho ou quase no fim do caminho, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então é uma luta diária e precisamos andar em espírito, ser guiados pelo Espírito do Senhor e assim nós não vamos cumprir os desejos da carne. Evangelista Rafael. Meus irmãos, é preciso distinguir entre os desejos da carne que são pecaminosos e que são legítimos. Porque alguém poderia pensar equivocadamente que todos os desejos da carne são pecado. E isso não é verdade. O que é pecado é a concupiscência, que se refere ao desejo descontrolado, desenfreado e sem limite. Ou seja, o desejo em si não é pecado. O que é pecado é o excesso desse desejo. E eu cito aqui 4 exemplos. Primeiro, não é pecado o desejo de se alimentar, de saciar a fome do corpo. Mas se esse desejo extrapolar, ele pode se tornar um pecado chamado glutonaria. Segundo, não é pecado o desejo de dormir, a vontade de descansar. Mas se esse desejo extrapolar, ele pode se tornar um pecado chamado preguiça. Terceiro, não é pecado o desejo sexual. Deus criou o ser humano com este instinto, com esse desejo. E dentro do limite do casamento, esse desejo é uma bênção, porque fortalece a unidade do casal. Mas se esse desejo extrapolar, ele pode se tornar pecados como fornicação, prostituição e traição. E em quarto lugar, não é pecado ter ambição, o desejo pelo sucesso, o desejo de alcançar algum objetivo na vida. Mas se esse desejo extrapolar, ele pode se tornar um pecado chamado ganância. E o ganancioso vende a alma, o ganancioso usa o próximo como escada para subir na vida. O ganancioso sacrifica a própria consciência no altar de Mamon. O ganancioso, ele ultrapassa qualquer limite, passa por cima de qualquer pessoa por causa do dinheiro, por causa do seu objetivo. Perceba, querido, que o pecado não está no desejo, mas no exagero. Daí a necessidade de nós procurarmos ser cada dia mais cheio do Espírito Santo, para que ele nos habilite a dominar sobre os nossos desejos. Porque quem não domina a si mesmo não pode dominar sobre mais nada, e quem não domina seus desejos será dominado por eles.
Amados, na dispensação da igreja, na era cristã, na dispensação da graça, a Bíblia nos ensina que o ser humano, o salvo, o transformado pelo sangue de Cristo, ele vive concomitantemente duas realidades. Primeiro, a presença contínua dos desejos da carne. A nossa natureza caída, apesar de ser sublimada, ela não é totalmente aniquilada. Segundo, a presença transformadora do Espírito Santo, que impõe a sua vontade sobre os nossos desejos, fazendo-se assim, então, uma identidade da regeneração na vida do crente. O cristão é chamado não viver pela carne, mas viver pelo Espírito. O desejo da carne, eles apresentam na era cristã os traços de identidade da natureza caída. Gálatas 5,16. A carne deseja. A carne, para além das necessidades fisiológicas, ela também possui desejos que correspondem a necessidades legítimas e que, por passarem por necessidades legítimas, podem levar a circunstâncias de pecado. Vontade intensa, cobiça, inclinação profunda do coração. E o que a carne deseja? Autossatisfação, reinar sobre si mesma, vencer limites, prazer imediato, o hedonismo e independência de Deus. O que nós podemos concluir à luz dessa doutrina bíblica é que o desejo gera o pecado. 1 Coríntios 14,15. 1 de Pedro 2,11, a palavra nos assevera: as paixões da carne guerreiam contra a alma. Romanos 7,18-23, desejos que se rebelam contra Deus. Depois da carne permanecem ativos, os desejos da carne permanecem ativos mesmo após a conversão. A conversão não significa a aniquilação absoluta das inclinações pecaminosas da carne. Mas uma vida no Espírito é romper em fé todos os dias. É a produção do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto não é algo que o cristão produz, mas é algo que o Espírito Santo produz nele. É a ação da palavra, pela intervenção do Espírito Santo, que produz em nós o fruto do Espírito e concentra as nossas vontades a fazer aquilo que Deus deseja ao nosso respeito. Na cruz de Cristo, nós encontramos a morte dos desejos da nossa carne. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e desejos. Ponto número 3, meu querido João Vitor, a decisão do homem redimido. Meus irmãos, a respeito da decisão do homem redimido, nós vemos que diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido, que foi comprado pelo sangue de Jesus, agora ele se inclina para as coisas que são do Espírito. E nós vemos que esse se inclinar para as coisas do Espírito envolve o querer, envolve esse poder de decisão que Deus colocou no coração do homem. Então nós vemos que o homem agora decide, o homem redimido decide fazer a vontade do Senhor, se inclinar para as coisas de Deus. E nós vemos, irmãos, que às vezes não há essa questão do sentir, né? O homem redimido não espera sentir, porque às vezes se formos esperar o sentimento, nos mover pelo sentimento, sentir de orar, sentir de jejuar, sentir de congregar, nós não vamos assim o fazer, mas nós vamos usar esse poder da decisão, fazendo aquilo que precisa ser feito, aquilo que é a vontade do Senhor. Exemplo, Daniel, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração, ou decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Daniel, ele usou o poder da decisão e decidiu não se contaminar. Então, o homem redimido agora, ele decide fazer a vontade de Deus. E sendo a vontade de Deus, o mais interessado que ela seja feita é o próprio Deus. Portanto, através do Espírito Santo de Jesus, está nos ajudando a fazer esta vontade. Destaco também o exemplo da decisão e do querer, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, e também parte do versículo 19, em que o Senhor diz à nação de Israel: eis que põe diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E no verso 19 está diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, mas cabe a eles, cabe a nós escolher. Jeremias 21, verso 8, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que eu ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Então cabe ao homem este poder de decisão em escolher a vida ou escolher também a morte.
Evangelista Rafael. Meus irmãos, a vontade de pecar se chama tentação. Mas o homem redimido, ou seja, o homem regenerado, salvo em Cristo Jesus, ele decide fugir do pecado, resistir ao pecado, se arrepender do pecado. Pois na segunda etapa da salvação, que é a santificação, nós não ficamos livres do pecado, mas recebemos de Deus a graça para vencer este pecado. Ao se converter, a velha natureza não foi extinta. Ao ser batizados nas águas, o velho homem não morreu afogado. Ou seja, você tem que lutar contra o pecado todo dia, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, em Cristo nós recebemos uma nova natureza. Tal como está em 2 Pedro 2,4, nós nos tornamos participantes da natureza divina. E com essa nova natureza, nós somos habilitados por Deus a dominar a nossa velha natureza. Ainda que você peque, mas você não é mais escravo do pecado. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essa luta interior entre pecaminosidade e santidade é até a consumação. Porque na glorificação do nosso corpo, que ocorrerá por ocasião do arrebatamento, o pecado será abolido, a tentação não mais existirá, o arrebatamento será algo maravilhoso, porque além do pecado não ser mais uma realidade para nós, também não será mais uma possibilidade, e assim estaremos para sempre com o Senhor lá na glória. O que é o homem redimido? Na sã doutrina, um homem redimido é aquele que preserva e tem os seguintes traços. Primeiro, foi regenerado, passou pelo novo nascimento, João capítulo 3, versículos 3 ao 6. Foi justificado, Romanos capítulo 1, versículo 1. Recebeu o Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13. Tem agora um novo coração, um homem redimido tem um novo coração, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Vive em processo de santificação, Hebreus capítulo 10, versículo 14. A decisão do homem redimido não é mais a decisão daquele que é escravo do pecado, mas é a decisão de um homem que foi liberto pelo sangue de Jesus. O comentarista é feliz ao dizer que nós, enquanto redimidos, fomos libertos do poder do pecado, mas infelizmente não fomos libertos ou não estamos distantes da presença do pecado. O homem redimido tem a sua vontade de liberta, mas ele ainda luta contra a carne. Romanos capítulo 6, versículo 18. Fostes libertados do pecado e feitos servos da justiça. Não é uma vontade livre de conflito. A vontade do homem salvo por Cristo, resgatado por Cristo, purificado por Cristo, não é uma vontade livre de conflito, mas uma vontade livre para escolher a vontade de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Deus opera o querer e o efetuar. A decisão do homem redimido nasce de uma nova natureza. Ela é oriunda, tem a sua fonte no novo nascimento. Primeiro, no Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Romanos 8,14. Ela tem a sua fonte na legitimidade e na autoridade da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo de número 119, versículo 105. Vem de um novo coração. Dar-vos-ei um novo coração. Porei dentro de vós o meu espírito. A decisão do homem redimido é uma decisão que é fruto de um novo coração e da ação do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, nós já estamos por terminar a nossa lição. Tópico de número 3, o ensino sobre os desejos em Tiago. Deixa aí a sua curtida e o seu comentário. Atração e engano, evangelista irmão João. Meus irmãos, a respeito da atração e do engano, eu destaco aqui uma aplicação que a própria palavra atração já nos traz a ideia de algo que é bom, pelo menos na sua aparência, semelhante a uma isca colocada no anzol, até que é mordida e depois então é concebido, é dado o resultado final e que não é um bom resultado. E nós vemos então essa ideia de atração, que é algo que aparenta ser bom, prazeroso. A exemplo de Provérbios 14, verso 12, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles são caminhos de morte. E quando Salomão escreve que há caminhos que para o homem parece bom, é porque parece bom mesmo. Não estava alegorizando. Quando olhamos, por exemplo, Gênesis 13, verso 10, quando Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra,
A Bíblia diz em Gênesis 13:10 que Sodoma e Gomorra era como o jardim do Senhor, como Éden, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então, era algo que a aparência dos olhos era algo agradável aos olhos. Exemplo, Gênesis 3, verso 6, também falando sobre essa questão da atração, do pecado, do prazer, da concupiscência. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Então era algo agradável aos olhos, era algo atraente, porque Satanás, com as suas tentações, com seus banquetes, não vai trazer algo como vemos nos filmes, né, com tridente, com garfo de chifres, não. Ele vai vir, como diz o dito, né, com sapatinhos de algodão, para nos enganar, para nos atrair, ou também podemos ser atraídos pela nossa própria concupiscência, pelos maus desejos, a inclinação do pecado que habita em nós e sermos então aí iscados e levados aí como um boi para o matadouro. Então devemos estar vigilantes aí a respeito desses banquetes e dessas atrações do pecado. Evangelista Rafael. Em Tiago 1, 14 e 15, o irmão no Senhor nos fala sobre o processo e a genealogia do pecado. Primeiro, o processo. Simplificando as palavras de Tiago no verso 14, ele explica que ninguém cai do dia para a noite, de uma hora para outra. Existe um processo que leva ao pecado. Cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo mau, ou seja, a sua concupiscência. Quando chega nesse ponto, o ser humano precisa tomar uma decisão. Ou ele aborta o pecado que a concupiscência está gerando, fugindo da tentação, ou ele permite a concupiscência continuar a sua gestação. Depois, no verso 15, Tiago vai falar sobre a genealogia do pecado. Havendo a concupiscência concebido, ou seja, a gestação continua, ela dá luz a um filho chamado pecado. E esse pecado, sendo consumado, gera morte. A genealogia é clara. A concupiscência gera o pecado e o pecado gera a morte. A concupiscência é a mãe do pecado e o pecado é a mãe da morte. Se nós fôssemos ilustrar isso, poderíamos colocar da seguinte forma. Imagine que um homem seja atraído por uma mulher chamada concupiscência. E ele tem relações com esta mulher engravida, e ela dá luz a um filho chamado pecado. E quando esse filho cresce, ele mata o próprio pai. É isso que o pecado faz. Ele mata aquele que o gera. E pode ser morte espiritual, pode ser morte física e pode ser morte eterna. Isso é tão verdadeiro que Paulo confirma o que Tiago está dizendo, com outras palavras. Em Romanos 6:23, ele diz que o salário do pecado é a morte. E você sabe que salário é recompensa justa e devida pelo trabalho. Então Paulo está dizendo que a recompensa justa e devida pelo pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O contexto de Tiago 1, versículos 13 a 15, combatem primariamente dois erros. Primeiro, culpar a Deus pela tentação. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, versículo 13. Segundo erro, negar que o pecado nasce dentro do homem. Tiago foca no desejo interno. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tiago foca no desejo interno e não somente no ambiente externo. Deus prova, mas não tenta. Um homem é provado por Deus, mas tentado pelos seus próprios desejos. Cada um é tentado, ou seja, isto é uma constatação universal. Todos nós pessoalmente somos tentados. Satanás pode até disparar ou tentar disparar gatilhos em nossos desejos, mas nós não somos tentados tão somente por ele, ou pelo ambiente, ou por outra pessoa, ou até pelo próprio Deus. Nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, caído pela vontade humana. A atração é o primeiro passo da tentação. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quanto este o atrai. O que é atração? Significa aquilo que nos chama, que nos puxa, aquilo que desperta a nossa atenção, move a vontade em direção àquilo que nós objetificamos como desejo. Você sabe, eu sei, nós sabemos aquilo pelo qual nós somos atraídos. E é por isso que tem aqui o conselho bíblico. Precisamos fugir da aparência do mal, porque às vezes o mal é tão sedutor que nós não temos condição de fugir dele propriamente. O desejo perverso atrai
quando encontra algo compatível com o nosso coração. Nós não somos atraídos por aquilo que nós não somos inclinados a fazer. Por exemplo, eu não gosto de comer jiló. E eu não vou ser tentado a comer uma bacia de jiló. Então nós precisamos entender que a atração para o pecado, ela respeita as nossas inclinações naturais. A concepção do pecado, ela nasce no momento da nossa decisão. Tiago usa a imagem de uma gestação espiritual. A concepção é interior. A decisão é interior. O consentimento da vontade, quando o pensamento e o desejo se unem, quando o coração diz sim. Aqui o pecado já nasceu dentro, a ação exterior é apenas a etapa final. Evangelista irmão João Vitor, abortando o processo. Meus irmãos, a boa notícia é que esse filho, ele não precisa nascer. Ele pode ser abortado no decorrer deste processo que ainda se encontra dentro da mente humana. Destaco também um fato interessante de Tiago 1,15, que a Bíblia diz que depois, havendo a concupiscência, ou mau desejo, concebido, ou seja, aquele mau desejo sendo alimentado, ele vai dar à luz, vai nascer um filho, conforme disse o evangelista Rafael, que é o pecado. E o pecado sendo consumado, sendo realizado, ele vai gerar a morte. É interessante que o pecado acontece antes de ser consumado, então no campo da mente. Olha que coisa interessante. E este processo ainda está a tempo de ser abortado. E eu destaco, meus irmãos, que quando esse alvo é encontrado, esse desejo vai se tornando mais intenso dentro ainda do campo da mente, é preciso então interromper este processo, pois sendo consumado vem, então o pecado sendo consumado e vai gerar morte, vai gerar trágicas consequências. E eu destaco, meus irmãos, um conselho extraordinário, que quem confessa uma tentação se antecipa, não vai precisar confessar um pecado. Então é muito melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. Se confessássemos mais tentações, confessaríamos muito menos pecado, porque ainda está nessa batalha travada dentro da mente, e quando há essa confissão com um servo de Deus, com alguém de Deus, que vai te ajudar nessa batalha, você vai criar cercas em volta dessa situação e você vai conseguir vencer. Mas se não houver, então, esse interrompimento, é uma questão de tempo em que, então, vai ser consumado e vai gerar, então, a morte. Abortando o processo, evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, nós sabemos que o aborto, no seu sentido literal, é um dos pecados mais hediondos que alguém pode cometer. Matar a criança indefesa e inocente durante o seu desenvolvimento fetal é um pecado muito grave. Então a palavra aborto, na sua literalidade, ela tem uma conotação negativa. Mas aqui neste ponto, o comentarista usa esta palavra em um sentido figurado e positivo, dizendo que nós temos que abortar o pecado, nós temos que matar o pecado, nós temos que interromper o processo do pecado. Nós não podemos permitir que o pecado nasça em nós, porque o pecado é a porta pela qual a morte entra. 1 Coríntios 10, verso 13, Paulo diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Ou seja, Deus pode até permitir a tentação, mas Ele providencia os meios para que nós possamos escapar, fugir do ambiente, do lugar e da circunstância da tentação. O que Paulo ensinou com palavras, José ensinou com a vida. José fugiu da mulher de Potifar, perdeu a veste, perdeu a liberdade, mas não perdeu a comunhão com Deus. Evangelista irmão João Vitor, muito obrigado por sua participação. Sua palavra de conclusão, meu querido. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos concluindo mais esta lição. E as minhas palavras de conclusão, conforme destaca a própria conclusão da revista, apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos, as nossas vontades apenas de forma negativa, conforme também foi enfatizado nesta lição. Acho que vale a pena ser ressaltado também ao concluir a lição, que não são somente desejos ilícitos, mas há também desejos, projetos, sonhos lícitos que há no nosso coração que devemos, assim, os realizar para a glória de Deus. Exemplo, Provérbios 16, verso 1, a Bíblia diz que os planos do coração procedem do homem. Então não é pecado fazer planos, ter desejos, ter projetos, só não se esquecendo de que esses sonhos sejam alinhados com os sonhos e com a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz que
que os sonhos do coração procedem do homem, mas a resposta ela vem do Senhor. Que o Senhor nos ajude a alinharmos os nossos sonhos, os nossos projetos e vontades com os sonhos, projetos e vontade de Deus. Evangelista Rafael, sua conclusão, meu querido. Meus irmãos, que nós procuremos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E aqui eu cito rapidamente 3 vontades de Deus para a nossa vida. Primeiro, a santificação, 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Nunca se afaste de Deus para se aproximar de alguém, porque a vontade de Deus para você não é que você seja feliz. A vontade de Deus para você é que você seja santo. E a felicidade é uma consequência da santidade. Segundo, gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Lembre-se que a ingratidão é como um cavalo, bem alimentado e bem cuidado, mas que continua dando coices no seu dono. Então seja grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem te dado. E saiba que nunca será a vontade de Deus a murmuração, a reclamação e a rebelião. E por fim, que você pratique o bem. 1 Pedro 2,15. Essa é a vontade de Deus. Antes de falar ou fazer qualquer coisa, reflita se isso é bom ou se isso é mal ou imoral. E pode ter certeza que se for mal ou imoral, não é a vontade de Deus para a tua vida. O pecado nunca começa na ação, mas no coração. A verdadeira vistoria espiritual não está apenas em resistir ali no momento final, mas em vigiar o coração antes que o desejo se transforme em uma decisão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Queremos agradecer a sua atenção, sua audiência. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.